examinando as Escrituras. Agora estamos nos Salmos, capítulo 20, versículo de número 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Portanto, nós temos aqui esse versículo que nos leva à importância do culto, da adoração a Deus. Deus deve se lembrar de todas as tuas ofertas, aquelas que foram dadas de coração, até mesmo aquelas principalmente que foram dadas em secreto, para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus sobre a face da terra. Então o salmista está realmente falando de algo que nós já encontramos nas Escrituras e sabemos que era precioso para o rei Davi, que era a questão dele poder adorar a Deus e entrar na sua presença com ações de graças, com cânticos de louvor e com ofertas, com sacrifícios. Davi sempre deu grande valor às ofertas a Deus. Ele mesmo ofertou de uma maneira muito generosa para a construção do templo. Davi teve o grande interesse de que a casa de Deus fosse um palácio para Deus. Isso ele passou também para o seu filho Salomão, para que fosse dessa forma executada a obra. E para isso todo o povo de Israel sempre contribuísse com o melhor de todo o coração a Deus e sabendo que Deus estaria respondendo do céu, abençoando, lembrando-se das suas ofertas e aceitando uma prática instituída no santuário, no tabernáculo, que seria o holocausto contínuo diante de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E o que estaria suprindo esta chama, este fogo, seriam os holocaustos que seriam ali oferecidos a Deus. Nós, então, passamos a trabalhar a partir da suspensão da oferta de animais como holocausto para serem queimados, sacrificados no templo. Nós então passamos a trabalhar a questão dos holocaustos com uma tipologia para a oração contínua. O povo de Deus está constantemente diante do altar do Senhor, oferecendo a Deus seus holocaustos de oração, em oração. Sacrifício vivo, então, da vida, do sentimento, do amor, da dedicação a Deus, dedicando a própria vida na obra de Deus, dedicando a própria vida na obra da intercessão, orando uns pelos outros, pedindo que Deus abençoe o seu irmão, guarde, perdoe, tenha misericórdia da sua vida, o abençoe, ouçam no dia da angústia. Então este Salmo 20 é um salmo que nos leva a essa transformação da visão do holocausto como sacrifício de um animal para o holocausto como uma vida de oração contínua. Você mesmo é o holocausto. Você vai até o altar e está ali ardendo em brasas de adoração, de louvor, de amor a Deus. E Deus responde do céu, responde a sua oração, atende o seu clamor, atende o seu pedido em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, mas também em favor de toda a sua nação, de todo o povo de Deus, até mesmo pelo pecado da humanidade, intercedendo a Deus que tenha misericórdia da humanidade, que perdoe, que dê oportunidades para que toda essa humanidade, toda a nossa geração atual
venha se arrepender dos seus pecados, venha converter-se do seu mau caminho e servir a Deus. Por isso todo esse sentido do holocausto como um sacrifício vivo pelos pecados da humanidade. Vários textos no Novo Testamento já trabalham dessa forma, dizendo que nós oferecemos a nossa oração, nossa intercessão no santuário como holocausto, e que a oração do justo pode muito em seus efeitos, a ponto de que, caso alguém tenha cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Então, de que maneira nós podemos interpretar esse texto, senão como esta alusão ao holocausto no altar pelos pecados do povo? Então, agora, um justo vai até o altar de oração e ali ele se oferece, orando, intercedendo. Ele está ali se colocando no lugar daquela pessoa. Então, quando está um justo clamando a Deus, Deus ouve o justo. Deus ouve quando o justo clama. Deus responde. Quando nós intercedemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, somos batizados com o Espírito Santo. Então, agora, eu me consagro ao seu serviço, ao serviço de Deus. Então, eu vou trabalhar como intercessor. Eu já tenho toda a minha intimidade com Deus, tenho meu ministério, tenho minha vida com Deus, batizado com o Espírito Santo. Então, eu me coloco ali no lugar do pecador que não vem, que não tem coragem, que não sabe, que não entende, e ele está em pecado. Ele vive no pecado até pela ignorância. E ele pratica o mal, ele mente, ele não serve a Deus, ele não busca a Deus. Então, eu me coloco ali em oração, intercedendo por ele. Deus ouve a oração do justo, que o busca com o coração sincero, ele que já teve um encontro sincero, real com Deus. Deus o batizou com o Espírito Santo e ouve a sua oração, ouve o seu clamor. Então, ali está um holocausto vivo e o pecado daquela pessoa, às vezes o pecado daquela cidade, o pecado daquela nação é perdoado. Quando há um intercessor, alguém que se coloca na brecha. Então, nós temos aqui Davi já nos trazendo, fazendo alusão a esse ministério de oração, que os profetas vão também assumir, assimilar alguém que se coloque na brecha em favor do povo. Nós vamos ver isso em Isaías, em parte também em Jeremias. Nós vamos ver na consagração do templo por Salomão. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, muitas vezes é uma parte do povo, é uma boa parte, a maior parte, ou alguns intercessores que vão clamar a Deus, vão se humilhar e orar, e Deus vai ouvir do céu. E Deus vai abençoar toda a nação, porque ali há um remanescente, ali há um justo que se coloca em favor daquela nação. Ele é o próprio holocausto, que está ali intercedendo, clamando a Deus como sacrifício vivo pela salvação. E de que forma Deus também pode operar a salvação? Nós também que intercedemos sempre para que Deus esteja levantando o missionário, o profeta, alguém que possa ir lá pregar, anunciar para aquele povo se converter, como Jonas teve que ir a Nínive e não apenas orar, mas ele teve que sair pela cidade pregando
pregando por alguns dias pelo tamanho da cidade, mais de 120.000 almas. Jonas pregou e o rei e o povo se converteram, se arrependeram, praticaram o jejum, a oração e foram poupados, foram salvos. Então, muitas vezes nós estamos orando também, Deus está levantando os pastores, os pregadores, os missionários, os evangelistas, para que possam levar a palavra de arrependimento, de conversão, para que eles mudem as suas obras da prática das más obras para as boas obras e assim sejam salvos. Nós vamos então orar, vamos estar intercedendo pela sua vida, pela sua família e orando também por todas as nações da terra, por todos os povos, para que haja conversão, que haja arrependimento e salvação. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que haja salvação neste mundo, Pai. Este mundo pecador, o mundo é mau, mas o Senhor amou este mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós também clamamos, Senhor, para que haja conversão, para que se arrependam do seu mau caminho, de todo mal, e venham, Senhor, a te buscar, venham a te adorar, Senhor, venham a ser salvos, ó Deus. Abençoa esta família, esta vida que nos ouve neste momento, que haja vida, que haja bênção do céu, que a tua luz, Senhor, resplandeça neste lar, para que todos tenham conhecimento da tua glória e venham a te louvar, Senhor, venham a viver em paz, e que o dom do Espírito Santo seja derramado nesta casa, todos sejam batizados com o Espírito Santo. E que também, Deus, a tua glória desça sobre todas as nações da terra, que todos venham a se converter, ter um encontro contigo e sejam salvos. Nós clamamos, ó Deus, com amor por todas essas vidas e oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.